Estamos começando a nossa live, que hoje seria às 11 horas da manhã. E vida de advogado é assim, às vezes a gente programa alguma coisa e acontece, né, coisas que não estão previstas, né? Nesse caso eu tinha uma audiência que iria começar às 10 da manhã, ela atrasou um pouco e eu concluí ela 12:30, então eu não consegui vir aqui às 11 horas para a gente conversar sobre um assunto muito importante que eu quero compartilhar com vocês. Então essa nossa live ela está acontecendo tanto no Instagram, que eu estou no celular, tanto no Face também, para a gente poder compartilhar aí com esses dois públicos, né, um assunto muito importante. Então o que eu quero conversar com vocês? Não faça parte do 1% da nossa população, porque a gente sabe que 99% dos brasileiros não se preocupam com a sua aposentadoria. Então hoje a gente vai conversar sobre esse assunto super importante que é o planejamento previdenciário. Então, se você, né, se preocupa, se você quer ser diferente, quer ter um futuro diferente, mais qualidade de vida, tudo, então assiste essa live até o final, vem comigo que a gente vai conversar várias coisas importantes sobre o planejamento. Então, se você também conhece alguém que também se preocupa com o seu futuro, se preocupa com a sua aposentadoria, assiste essa live, que a gente vai conversar hoje sobre o que é o planejamento previdenciário, as características do planejamento previdenciário e vamos conversar sobre os benefícios do planejamento previdenciário. Então a gente vai explicar esse passo a passo aí para vocês ficarem bem experientes nesse assunto e que vocês consigam fazer umas escolhas corretas na hora da sua aposentadoria, tá? Então fique até o final para vocês saberem todos os detalhes do planejamento. Então quero me apresentar para quem não me conhece. Eu sou Daniela Rocha, sou advogada, sou especialista em planejamento previdenciário. Então hoje nós vamos conversar sobre esse assunto, tá? O que é o planejamento previdenciário? O planejamento previdenciário é um estudo da vida, né, da pessoa, de você, com relação ao INSS. Então, o planejamento previdenciário, o que ele consiste? Ele consiste em olhar a sua vida junto ao INSS através do extrato que a gente tira lá no sistema do INSS, que se chama QNIAS, né? E com esse extrato a gente vai fazer um estudo, tá? Então, o planejamento previdenciário, ele é um documento que vai te dar um norte na tua vida de saber como tu vai conduzir a tua aposentadoria, tá bom? E o que esse documento tem de tão especial que é o planejamento previdenciário? Por exemplo, vamos fazer uma analogia aqui com a viagem. Eu quero viajar para o Rio de Janeiro. Não conheço o Rio de Janeiro, mas uma exposição. Eu vou só pensar de ir viajar para o Rio de Janeiro e não vou me programar, vou só pegar a sacola, vou sair correndo e vou chegar lá. Não vai dar certo. Bem provável que essa minha viagem eu vou me frustrar, eu vou chegar lá, eu vou ter que correr atrás de hotel, às vezes eu não consigo, eu vou ter que pagar um hotel mais caro, para me locomover lá, eu não vou ter feito todo o roteiro da minha viagem, aonde que eu quero ir, né, os locais que eu quero visitar, os restaurantes, então bem provável que eu vou ter problema nessa minha viagem. Então o que a gente faz? O planejamento é a mesma coisa. Eu quero, quando chegar lá na minha idade, lá nos meus 55, nos meus 60 anos, eu quero poder me aposentar. Quero viver uma vida tranquila, quero ter um ritmo de trabalho diferenciado, né? Quero poder aproveitar os netos ou viajar, fazer as coisas que a gente, na correria do dia a dia, a gente não consegue fazer quando a gente está trabalhando focada na questão do nosso emprego. Então, o planejamento serve para a gente organizar isso, para chegar lá nessa fase, né, que a gente consiga aproveitar de uma melhor forma. Porque quantas pessoas a gente conhece, né, um amigo, um conhecido, um tio, às vezes até o próprio pai e mãe, que se aposentam de forma errada, que recebem um valor muito abaixo, ou que às vezes tem que continuar trabalhando porque aquele valor não é suficiente. Então é muito importante a gente fazer o planejamento para quando a gente chegar naquele momento da aposentadoria, a gente conseguir ter uma aposentadoria mais rentável, mais tranquila, que não tem
que continuar trabalhando ou dependendo de ajuda de terceiros, né, para pagar suas despesas. Então, o planejamento serve para a gente organizar a vida das pessoas com relação à aposentadoria, tá bom? E quais que são as características? O que a gente faz nesse planejamento, né? Como é que se dá o planejamento? O planejamento, ele é da seguinte forma. O planejamento vai até o INSS, se tira esse extrato das contribuições, o extrato chama CNIS, né? Então, o extrato junto ao INSS. Com base nesse extrato, a gente vai fazer o levantamento. A gente vai olhar todos os vínculos, se a pessoa teve carteira assinada, quando que ela começou a trabalhar, quando ela encerrou esse contrato, se ela pagou carnê, se os carnês do INSS aparecem ali, se ela teve MEI, se o MEI aparece ali, se ela era rural, não vai aparecer ali. Se ela trabalhava numa metalúrgica, também não vai ter nenhuma distinção de contrato se ela trabalhava com agente insalubre. Então, o planejamento, aí que ele é muito importante, porque tem muitos dados que vocês que são segurados, que trabalharam, que vocês sabem, mas o INSS não sabe. O INSS não sabe se eu, Daniela, se eu nasci na zona rural, se eu tenho rural dos meus pais, o INSS não sabe essas informações. Então, no meu planejamento, a gente vai pontuar todas essas questões. Rural, período especial, que é esses períodos de insalubridade, que isso também vai ajudar no momento da aposentadoria. Alguma empresa que eu tenha aberto e que não apareça ali contribuições. Ou muitos casos as pessoas trabalharam de carteira assinada e aquela empresa não recolheu corretamente o valor do INSS e às vezes não está aparecendo lá no sistema, então a gente tem que ajustar. Então o planejamento é para a gente arrumar isso, para a gente organizar o caminho, para quando a gente for encaminhar a aposentadoria, se tiver tudo certo, tudo correto, o INSS vai olhar, não, já vou dar a aposentadoria, eu vou facilitar o serviço do INSS. Agora se chega lá uma confusão, tudo bagunçado, informação incompleta, né? Contrato sem estar registrado corretamente, valores que aparecem ali abaixo do mínimo que a gente tem que fazer complementação. Então tem vários erros que a gente pode arrumar com antecedência. Então o planejamento serve para te mostrar, ó, Daniela, tá errado, vamos arrumar, vamos ajustar, vamos pedir para o INSS incluir para quando chegar na aposentadoria não dar problema. Porque senão depois tu vai ter que entrar com recurso, depois do recurso bem provável que tu vai ter que entrar ou com processo judicial. Então tem todas essas questões que a gente faz com antecedência, para não deixar para fazer lá na hora da aposentadoria, que vai fazer com que demore mais, bem mais. Então por isso que é importante. E esse estudo hoje, o nome da live a gente colocou 1%, faça parte do 1% da população, por quê? Porque quando tem um estudo do IBGE que eles fizeram que apenas 1% da nossa população se preocupa com a aposentadoria. Quando eu vi esse estudo eu fiquei apavorada, eu disse, meu Deus do céu, só 1% do povo brasileiro se preocupa com a aposentadoria. Então imagina, então 99% dos brasileiros estão insatisfeitos com a sua aposentadoria. Então a gente tem que mudar isso. E a gente vai mudar isso com nós, né? As pessoas que não se aposentaram ainda, que ainda vão encaminhar a aposentadoria, que tem que se preocupar, que tem que começar a ajustar, que tem que começar a arrumar documentos, que tem que arrumar contribuição, para que consiga receber um valor melhor de aposentadoria, que consiga ter uma velhice mais tranquila, que não tenha que continuar trabalhando ou fazendo bico ou pedindo ajuda para terceiros para poder se manter numa fase que a pessoa já não tem mais tantas condições físicas, né, para trabalhar como uma pessoa que é nova. Então tudo isso a gente tem que fazer. Então outra situação que eu quero até compartilhar com vocês, quais são os benefícios do planejamento, tá? Os benefícios do planejamento, ele vai te mostrar o norte, vai te mostrar como tu vai fazer, né, para te solicitar a sua aposentadoria, como tu tem que contribuir, qual a forma mais correta. E também a gente consegue fazer projeções futuras. O planejamento previdenciário, ele também serve para a gente prever o futuro. Eu quero me aposentar, por exemplo, com 3 salários mínimos. Que valor que eu tenho que pagar de aposentadoria, de INSS?
Será que quando eu me aposentar eu vou receber esse valor? O planejamento também consegue fazer esses estudos. A gente chama de ROI previdenciário. O ROI previdenciário é o retorno sobre o investimento. Então tudo isso a gente tem que ser analisado. Por quê? Porque hoje em dia as pessoas também têm que saber, vai valer a pena pagar sobre 3, sobre 4, sobre 5? Muitas vezes vale a pena. No meu caso é até vai ter uma live específica que eu vou falar sobre isso. E eu quero compartilhar com vocês o meu planejamento previdenciário, que eu fiz o meu, e a diferença entre o meu planejamento previdenciário e a previdência privada, que vale muito mais a pena, no meu caso, o INSS. Então, tudo isso a gente tem que avaliar, né? A gente tem que saber qual é a melhor escolha para nós. O que a gente vai ter mais vantagem. Não adianta a gente só ficar no achismo, né? Que no achismo não tem como. E outra vantagem do planejamento. A gente sabe que a reforma da Previdência, em novembro de 2019, teve alteração. E com essas alterações veio vários tipos de aposentadoria, várias regras de transição. E o que acontece? Essas regras de transição, a gente tem pedágio de 50%, a gente tem de 100%, a gente tem regra de pontos, a gente tem de idade progressiva. Então, a gente tem infinitas possibilidades de aposentadoria. E como é que a gente faz para saber qual que é melhor? A gente tem que fazer o planejamento para ver qual que se enquadra melhor. Porque às vezes, diferença de meses, a gente consegue fazer uma aposentadoria de valores diferentes. Às vezes, de um estudo de aposentadoria, às vezes dá diferença de 300, 400 reais de uma aposentadoria para outra. E o que acontece? Quando o segurado for encaminhar um pedido de aposentadoria que não tenha feito um estudo correto, que não tenha analisado o seu caso com atenção, o que vai acontecer? A pessoa vai entrar no INSS com pedido de aposentadoria e o que vai acontecer? Aquela aposentadoria, o servidor vai lá e vai conceder, né? O servidor do INSS não vai chegar e dizer assim, não, Daniela, espera mais um pouco, que daqui 6 meses tu vai poder entrar com um pedido de aposentadoria diferente e tu vai ter uma renda maior. Não. Então, no momento que tu entrar com o pedido de aposentadoria e esse pedido de aposentadoria for concedido, depois tu não vai conseguir voltar atrás. Então, por isso que é importante que a gente faça esse estudo previamente. A gente não tem que fazer um estudo e depois ficar se lamentando, não deu certo, né? Eu consegui uma aposentadoria, mas não era no valor que eu esperava. Então, isso é muito importante a gente fazer com antecedência. Então, o que eu vou falar para vocês? Vou pontuar algumas vantagens do planejamento previdenciário para que vocês anotem aí e que vocês saibam. Então, ele, de forma preventiva, a gente consegue organizar os documentos da aposentadoria. Então, se a gente for pedir um pedido de aposentadoria que tenha rural, a gente já vai começar a se programar, já vai organizar a documentação para a gente solicitar esse pedido. Vai analisar os vínculos de emprego, né, de carteira assinada, se estão corretos, se constam lá no INSS, né, se bate com a carteira de trabalho, porque isso é muito importante. Né? Ontem ainda estava conversando com uma cliente que ela tinha trabalhado numa empresa e a empresa não tinha recolhido o INSS. E ela me questionou, Daniela, eu tirei o meu extrato do INSS e não aparece o recolhimento ali da empresa, não existe aquele vínculo de emprego. Daí eu questionei para ela, tá, mas tu teve rescisão, né? Tu tem um contra-cheque, então a gente vai ter que provar para o INSS que ela trabalhou naquela empresa, embora a empresa não tenha recolhido o INSS dela. Então tem outras formas. Então isso é muito importante. Outra questão é analisar os riscos. Os riscos, a gente diz a insalubridade, que fica mais fácil de entender. Por exemplo, a pessoa trabalhou numa atividade que estava exposta a risco. A insalubridade pode ser agente químico, biológico, hoje em dia com o Covid, o pessoal da área da saúde, né, tem muito contato, ele vai ter uma contagem de tempo para fins de aposentadoria diferenciada. Então isso também a gente tem que levar a conhecimento do INSS. Né? O INSS não sabe se aquela pessoa, aquele trabalho que ela fez, se tinha contato com agente insalubre ou não. Então esse contato com agente insalubre vai ajudar no momento da aposentadoria. Então a gente também analisa isso. Então a gente faz também o cálculo da renda inicial. Isso também no planejamento é feito, o cálculo da renda inicial, para a pessoa ter uma perspectiva de valor que ela vai receber de aposentadoria. Tá? Então isso tudo é muito importante.
né? Vai verificar todos os vínculos, vai verificar a função do rural e vai fazer o ROI previdenciário, que é o que a gente fala, o retorno de investimento. A pessoa, né, o planejamento ele não serve só para quem está lá bem próximo da sua aposentadoria, ele também serve para as pessoas que estão começando o seu trabalho, para os autônomos que estão trabalhando, que às vezes não tem nem tempo de pensar na aposentadoria, estão tão focados no seu negócio, mas que o momento de pensar é com antecedência. Por quê? Ele vai fazer um levantamento, vai ver o valor que ele pode investir. Se aquele valor que ele vai investir, ele vai ter retorno financeiro com relação a isso, porque o autônomo, né, o empresário, ele quer saber do retorno financeiro. Se vai valer a pena ele fazer esse investimento junto ao INSS. E outra coisa, a função do INSS, eu sempre falo para os meus clientes, a gente, não é questão só de querer ou não, né? O INSS ele é obrigatório. Então a pessoa tendo remuneração, tendo um trabalho, tendo renda, ele é obrigado a contribuir para o INSS. Porque isso é um imposto, na verdade a pessoa tem que fazer esse recolhimento sob pena dela ser até fiscalizada, de vir a atuação da Receita Federal. Então tem muitos autônomos que têm declaração de imposto de renda e não recolhe para o INSS. Como assim? Não pode. Né? Então tem que regularizar essa situação. E outra situação também. Muitos autônomos, eu não vou pagar agora, eu sou muito novo, eu vou pagar lá quando eu estiver perto de me aposentar. Mas a gente tem que se atentar a outra situação. Se acontece algum imprevisto, algum acidente, fica doente, como é que essa pessoa vai ter renda? A pessoa não vai ter renda, porque ela não está em dia com o INSS, ela não tem contribuições. Então o que eu sempre sugiro? Começa a pagar o INSS, paga em dia, depois, né, que fechar o tempo, daí depende, a gente faz de forma escalonada. Mas o importante é que esteja em dia com o INSS. Porque se porventura precisar de algum benefício do INSS, algum auxílio-doença, alguma coisa, vai ter direito a esse benefício, porque vai estar em dia com o INSS. Então isso é muito importante, né, para vocês que não contribuem para o INSS, ou que não se preocupam, ou que, vou deixar para depois. Não, gente, a gente tem que se preocupar. E quanto antes, melhor, porque a gente vai conseguir garantir uma aposentadoria melhor, tá? Então, assim, procure um profissional habilitado, né? Umas pessoas que sejam especialistas para estudar o caso de vocês, para fazer todos esses levantamentos e não deixem para a última hora. Porque na última hora, geralmente, dá problema, né? As pessoas vão ficar insatisfeitas com a sua aposentadoria, vai receber um valor de aposentadoria de valor muito baixo, então é muito importante que se faça isso com antecedência. Então eu já estou finalizando a nossa live de hoje, que hoje foi meio fora do horário em função desse imprevisto da audiência que acabou atrasando, né? Então eu fico à disposição aí para eventuais dúvidas e questionamentos, vocês podem me mandar nos comentários, que será um prazer em responder vocês, né? E eu quero deixar esse último recado, a importância do INSS na vida de todos. Porque o que acontece? Muitas pessoas não dão a importância e a gente vê que no momento assim, de maior dor, de maior sofrimento, quando eles querem o INSS, quando precisam de um benefício, não conseguem. Por quê? Porque não estava recolhendo, porque estava trabalhando frio, não tinha pagamento de carnê, a empresa não estava recolhendo, né? Daí vai ter que entrar com ação trabalhista. Então tem que ter esse cuidado, a gente tem que cuidar de nós, né? A gente tem que se tratar bem, tem que colocar o INSS como prioridade também, porque isso só vai trazer benefícios, aí para todo mundo, tá bom? Então quero me despedir de vocês, hoje foi uma live, ela foi bem rápida, né? Foi fora do nosso horário. Na próxima semana a gente retoma os nossos mesmos horários, que é sempre na quarta-feira, às 11 horas, e vamos continuar com esse tema aí sobre o planejamento previdenciário, né? Sobre os cuidados que a gente tem que ter, alguns casos práticos, alguns exemplos até para vocês que fica mais fácil de visualizar. Então eu desejo a todos vocês um excelente final de tarde aí e pode me seguir lá nas redes sociais que a gente, quando precisar, tiver algum questionamento, a gente está sempre disponível para vocês, tá bom? Um abraço, até mais, tchau!